E a Larissa vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde. O preparo é do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Use a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. A verdade é qual diamante que exige adequado envoltório para manter-se seguro e, quando atirado para alguém, não o ferir. A tua talvez não seja a verdade legítima, ou pelo menos não será a completa. Preserva para o momento próprio, no qual possas dignificar e erguer quem caia ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. O que eu entendi desse preparo? Que as nossas verdades são diferentes. Nós todos somos únicos. E a gente tem bagagens diferentes. A gente está inserido numa cultura, numa sociedade, a gente tem amigos diferentes, estamos em famílias diferentes, em contextos diferentes. E tudo isso faz com que a gente enxergue o mesmo mundo de uma forma diferente. Na verdade, de formas totalmente diferentes, às vezes. E essas são as nossas verdades. São pontos de vistas do mundo que partem da nossa bagagem individual. O problema e o cuidado que ela bota aqui, eu acho, é que muitas vezes a gente acha que a demanda do outro, que a necessidade do outro, ou que a verdade do outro, ela é a mesma verdade que a nossa. Que a nossa verdade, ela serve para todas as pessoas. E isso não necessariamente é ruim. Muitas vezes a gente quer ajudar, a gente tem as nossas verdades, nossas opiniões, e a gente quer botar isso, às vezes, para ajudar. Só que as nossas verdades, a gente tem que entender que elas se complementam. Não necessariamente elas são universais. E isso é ótimo. Então, fica uma dica de jovem, por exemplo, porque eu tô vendo que tem muita gente aqui com cara de que já é pai. E quem já é pai sabe quanto que dá aquela agonia você ver seu filho fazendo uma coisa errada que você já fez, ou passando por uma coisa que você já passou. Você sabe que vai dar ruim, que não é aquilo, e deve dar uma agonia enorme. Mas a gente tem que saber respeitar, porque ele está criando as verdades dele também. Ele está criando os valores dele, as experiências dele. Sabe quando a gente tem um amigo, assim, que a gente vê que vai dar ruim também, a gente já avisou, mesmo assim, vai dar ruim. Aí, quando deu ruim, a pessoa está lá sofrendo mal, aquela pessoa que a gente ama, e aí a sua vontade é o quê? Falar o quê? Te avisei. Pegar a verdade, esfregar assim na cara da pessoa e falar, lá, tá vendo? Te falei. Mas será que é aquilo que a pessoa precisa no momento? Será que a nossa verdade ali, ou a verdade que a gente enxerga, que às vezes até do outro mesmo, a verdade do outro, que a gente está vendo ali na nossa cara, é o que ele precisa ouvir explicitamente ali na hora? Será que a gente não pode tomar um cuidado? Porque a gente tem que respeitar e pensar no que o outro precisa também. Então, que a gente possa ter mais respeito, criatividade, para saber que muitas vezes o que funciona para a gente não funciona para o outro. Para a gente poder ter essa sensibilidade, que é muito importante, ainda mais hoje em dia, que está tendo a corrupção, está tendo essa luta enorme contra o machismo, são verdades. Como é que a gente vai saber qual verdade que está errada, como a gente vai julgar isso? Porque para o outro a verdade dele está certa. Então a gente tem que ter sensibilidade para lidar com essa questão, né? Então, boa palestra a todo mundo. Jesus, amoroso mestre, amigo, nos envolve em seus braços nesta tarde, Senhor, para que sintamos o seu coração pulsando em nós. Como pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com a sua especial inspiração, o seu carinho amoroso, envolva a nossa amiga Jane Angelice, trabalhadora da casa, nos estudos que ela preparou para nós na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde. Que a paz de Jesus possa nos envolver
habitar nossos corações na tarde de hoje, possibilitando que nós possamos tratar do tema que Iraci pediu que a gente tratasse hoje, que é o perdão das ofensas. Devo confessar que o Evangelho traz convites bastante trabalhosos, alguns mais do que outros. Eu diria que esse é um deles. Porque trabalhar a questão do perdão é sempre um grande desafio em nossas vidas. Principalmente para espíritos que estamos caminhando lentamente e com muito trabalho nessa escala de conhecimento, de evolução e de consciência sobre todas as realidades e todas as verdades que precisamos de buscar dentro de nós. Em muitas circunstâncias da vida, nós buscamos o Evangelho, as palavras de Jesus, para que elas possam trazer para nós aquela resposta às nossas questões, às nossas dúvidas. E muitas vezes vamos lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, para buscar o consolo das nossas dores, das nossas dificuldades. E nas reflexões que nós vamos fazer nessa tarde sobre o perdão, me ocorre que a gente, quando pensa em perdão, muitas vezes a gente caminha pelo perdão que vai dar. Para quem que eu vou dar perdão? Quem foi que me ofendeu? Quando eu vou dar perdão ou perdoar ou dar o meu perdão? E muitas vezes a gente esquece de fazer uma outra pergunta. Quando preciso ser perdoado? Em quais circunstâncias eu me equivoquei e preciso de perdão? Não sei se acontece isso com vocês, mas quando a gente fala de perdão, automaticamente a gente diz assim: estou ressentido, estou magoado, preciso perdoar. E raramente a gente fala do que Iraci comentou aqui no início. A quem eu magoei? A quem eu fiz algum tipo, ou provoquei algum tipo de situação para que eu mereça ser perdoado? É interessante quando a gente reflete e com a nossa verdade mais íntima para saber se o perdão está naquele que precisa me dar ou no perdão que eu preciso dar a alguém. Para falarmos de perdão, forçosamente temos que falar de relacionamentos. Não existe a menor possibilidade de falarmos de perdão se não falarmos da nossa vida de relação. Porque é justamente quando nos relacionamos que surgem as situações de mágoas recíprocas, que surgem as situações de ofensas recíprocas. É muito importante a gente encarar, acho isso, com bastante naturalidade. Se vivemos nos relacionando com as pessoas, muito provavelmente vamos machucar. E muito provavelmente seremos machucados. Faz parte desse aprendizado que estamos em busca. Faz parte do aprendizado que espíritos, habitantes de planetas de provas e expiações, precisam aprender. Se a gente vive sozinho, se a gente escolhe não estar junto de ninguém, pode ser que isso aconteça menos vezes. Mas qual a vantagem de estarmos sozinhos, não estarmos nos relacionando? Será que a gente consegue aprender do mesmo jeito, na solidão, sem estarmos em contato? E já perceberam que a maioria das vezes, nas nossas mágoas mais profundas, os nossos ressentimentos mais profundos acontecem na intimidade? O que isso quer dizer? Que muitas vezes as dores mais profundas acontecem nas nossas relações familiares.
Porque aqueles que não são tão próximos, muitas vezes a gente consegue evitar por um verniz social de trato. Mas dentro da família, a gente se mostra tal qual nós somos. E é justamente nessa intimidade que existe a grande possibilidade do adoecimento. Porque precisamos falar de doença e cura quando estamos falando do perdão. Doença sutil, que vai se instalando no nosso perispírito, uma doença energética que é preciso ser transformada de uma forma muito especial. E é por isso que nós vamos pensar no que Meimei diz na psicografia de Chico Xavier. Aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Muito provavelmente, as nossas maiores dificuldades acontecem porque conseguimos complicar a vida de uma forma espetacular. Somos especialistas em complicações. Quanto mais complicado, parece que a gente gosta. Não dá para simplificar. Principalmente quando a gente está assim, ó, muito próximo, numa relação muito juntinha, parece que a gente complica mais ainda. Joana de Ângeles diz para nós no livro Amor Imbatível Amor, porque para fazer esse nosso estudo de hoje, nós lemos o Evangelho, nós lemos um pouco do Livro dos Espíritos, procuramos alguma coisa lá em Joana para ver o que ela dizia para nós sobre isso. E no livro Amor Imbatível Amor, Joana diz para a gente: o perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele, senão para o ajudar. Quando é importante ver esse descer no sentido de se tornar igual diante de uma agressão ou diante de uma ofensa. Quando nós adoecemos pela mágoa, pelo ressentimento, pelo rancor, somente o perdão profundo que brota de dentro do nosso espírito, da nossa alma, é capaz de transmutar essa situação. Vivemos normalmente a vida inteira, a nossa existência inteira, alternando conflitos. Os nossos conflitos acontecem porque, nesse mundo hostil, em transição, com tantos desafios e tantas dificuldades, nós temos aflições. E muitas vezes são postas em nosso caminho criaturas que, diante das nossas aflições, nos tratam com impiedade e sarcasmo. Ou somos nós que as tratamos. Muitas vezes, a gente se deixa levar pela ira. Uma ira que vem do nosso medo. Toda vez que sentimos medo, nós acionamos um mecanismo de defesa e estamos prontos para nos proteger. Só que quando a gente está doente, quando a gente não está entendendo muito bem a situação, essa proteção vira agressão. Pensem nas situações que vocês já viveram na vida, porque todos nós já a vivemos, em que temos um medo que às vezes não damos conta, mas ele está ali, ele existe. E por conta desse medo, e por conta desse sentido de proteção, antes que a gente raciocine, antes que a gente pense, nós já estamos agredindo. Porque estamos nos sentindo ameaçados.
Então, medo e ansiedade podem inspirar raiva. A raiva é ruim? Não. Depende do que nós vamos fazer com essa raiva. A raiva pode fazer com que a gente tome atitudes muito produtivas, muito construtivas. Se a gente não transformar em ódio, se a gente não transformar em agressão, se a gente não transformar em mal para o próximo e para a gente mesmo. Porque quando a gente vai cultivando determinadas emoções, nós vamos nos intoxicando, nós vamos nos envenenando. E quando nós estamos envenenados, nós queremos distribuir o veneno para quem convive com a gente. Toda vez que nós estudamos o Evangelho, é importante que a gente traga reflexão para nós, para as nossas ações, para os nossos comportamentos, para os nossos pensamentos, para aquilo que nos mobiliza na vida de relacionamento. Sentindo-se ofendido, injustiçado, acumula e cultiva o ressentimento. E quando nós acumulamos ressentimentos, ressentimento quer dizer sentir de novo, remoer durante muito tempo aquela situação que a gente considerou como uma ofensa. Muitas vezes a gente fala assim, preciso pedir perdão a Deus. Por que pedir perdão a Deus? Só dá perdão àquele que se sente ofendido. Será que Jesus se sente ofendido por alguma coisa que a gente faça? Não. A nossa relação é com a gente mesmo, com a nossa consciência diante daquilo que estamos fazendo. E diante daquilo que estamos provocando no outro. E quando essa doença vai ficando forte, a gente começa a pensar em vingança. Quando nós estamos querendo revidar, nós estamos pensando em vingança. Das mais simples, das mais sutis, que às vezes a gente faz no nosso dia a dia. Se a gente se aborrece em algum momento com um companheiro ou com a companheira, a gente pensa naquilo que ele gosta, simplesmente o que ela gosta, e não vamos fazer. O que é isso? Ele fica tão feliz, então não vou fazer. Ou o contrário. Ela gostaria tanto que eu fizesse isso, então não vou fazer. Pequenos revides. Imagina quando a gente começa a responder. E olha, pessoal, que muitas vezes a gente responde só internamente, o que não quer dizer que a gente esteja livre do tóxico ou do veneno. Eu posso nem falar nada, eu posso nem agir, mas estou ali, ó, pensando, remoendo, desejando, querendo que algumas coisas aconteçam com o outro. E está ali. E a gente cultivando, dando raízes a um sentimento que só traz prejuízo para nós e para quem convive com a gente. As nossas histórias individuais, cada um tem a sua, e mesmo naqueles casamentos que a gente diz que são bem-sucedidos, naquelas famílias que vivem harmoniosamente, nas profissões, nas relações de trabalho em que a gente acha que fez boas escolhas, mágoas e ressentimentos podem acontecer. Porque somos pessoas diferentes, porque não sabemos ainda conviver com a diferença e com a verdade de cada um. Nesse mesmo livro, Joana fala da doutora Robin Kazarjian. É interessante o que essa doutora fala. Ela diz, a mágoa ou ressentimento instala-se nos sentimentos em razão do self encontrar-se envolto pelas qualidades morais inferiores herdadas das experiências primárias do processo evolutivo, tais a inveja, o ciúme, a malquerença, a perversidade, a insatisfação, o medo, a raiva, a ira, o ódio e etc. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando
nós estamos na mesma sintonia, nós captamos o psiquismo daquele que nos agride. O que isso quer dizer? Quando eu não estou em sintonia vibratória com aquela pessoa que convive comigo, ela pode me agredir, porque eu não capto. Porque eu não entro naquela sintonia vibratória. Mas como nós somos todos herdeiros dos nossos equívocos do passado, então nós vivemos captando esse psiquismo de um e de outro, reciprocamente e simultaneamente. Eu capto de quem convive comigo e quem convive comigo capta de mim. Porque a agressão ou qualquer coisa que eu entenda que possa me trazer algum prejuízo, eu só recebo se eu quiser. Eu só acolho se eu escolher acolher. Se eu estiver vibrando na mesma sintonia daquele que, por algum motivo, tenta me atingir ou tenta me prejudicar. O perdão, então, garante o encontro da paz que desejamos. Ele promete a nossa libertação do poder que as atitudes e as ações dos outros possuem sobre nós. Ele nos desperta para a verdade da nossa bondade e amor. Como a imagem forte daquela corrente que se solta, quando eu me permito perdoar o outro, sou eu que me liberto, e não o outro. Porque enquanto eu estou preso a mágoas e ressentimentos, eu estou vibrando na direção do outro. Tudo aquilo que eu ainda guardo dentro de mim e que não preciso mais ter, que posso escolher não ter. Então, o encontro é de libertação. Por isso, o Senhor deu para nós a reencarnação. Bendita a reencarnação que nos permite estar em contato com aqueles que prejudicamos ou que nos prejudicaram. Por isso, muitas vezes, as nossas relações parecem tão difíceis. Por isso, muitas vezes, os nossos relacionamentos parecem desafios intransponíveis. No livro O Mundo Maior, ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier, André Luiz conta uma situação bastante significativa e que tem a ver com a vida de todos nós, porque nós não somos diferentes nesse aspecto. Eram espíritos que já tinham encarnado e reencarnado muitas vezes juntos. E eles sempre estavam alternando naquela dificuldade e naquele desajuste, ou um fazia mal ou o outro fazia mal. E eles continuaram naquele ciclo. Numa das últimas encarnações, que é essa que é narrada no livro, um filho adotivo, se sentindo prejudicado diante dos outros irmãos, o que não era realidade, era uma visão dele, o que ele faz? Mata o pai. Esse pai que é morto vai para a espiritualidade muito revoltado. E a gente já sabe que é bom fazer as pazes aqui, né? Não leva o inimigo para lá, não, que a coisa fica muito séria. E aí o que aconteceu? Esse pai que foi assassinado, ele virou um obsessor desse filho. Esse filho, depois que fez isso, ele trazia toda essa dificuldade e essa culpa com ele, mas ele tentou construir uma família sadia, ele tentou dar educação sadia, saudável para os filhos, mas esse espírito não o deixava em paz. E o desencarnado tem memórias que o encarnado não tem. Ele lembra de coisas que nós estamos esquecidos. E aquilo estava tão forte, que a equipe que estava cuidando, espiritual, né, que estava cuidando daquela situação, não estava conseguindo dar conta. E aí, o responsável por aquela equipe chama um espírito das altas esferas, chamado Cipriana. E esse espírito conversa
com esse pai que tinha sido assassinado. E aí a gente se pergunta, por que foi preciso chamar um espírito de tão altas esferas? Porque esse espírito havia sublimado todas as situações vividas no passado. Esse espírito tinha passado por todas aquelas questões, porque todos nós passamos em algum momento, ainda que a gente já tenha alçado esferas superiores. E precisou desse espírito, porque só esse espírito, naquele momento, era capaz de vibrar com verdadeiro amor. Então, quando a gente fala de perdão, a gente está falando de amor. Daquele amor sutil, verdadeiro, capaz de fazer transformações. E esse espírito trouxe, então, aquele amor no coração para mostrar àquele pai tudo o que já tinha acontecido e explicar-lhe que ele iria renascer como neto daquele que o tinha assassinado. Somente um espírito de muito amor seria capaz de convencer. Então é preciso que o amor brote em nosso coração para que a gente seja capaz de perdoar. Perdoar não é fechar os olhos para o que aconteceu. Absolutamente. As coisas acontecem e perdoar não significa dizer fechar os olhos para quem não é amável, para quem só agride. Não, perdoar não é isso. Não é também esquecer algo doloroso. Como Iraci falou, esquecimento é amnésia, tem a ver com a mente, não tem a ver com perdão. E a gente perdoa não quando esquece, mas quando a gente já é capaz de visitar aquela situação sem dor. Quando a gente já é capaz de olhar para o que aconteceu sem sofrimento. Já é capaz de olhar e entender o processo. Porque, meus irmãos, toda vez que alguma coisa acontece, que a gente reencarna, que a gente tem pessoas junto de nós que são verdadeiros desafios, acreditem, existe um processo divino instalado ali que a gente nem consegue acessar. Nada é à toa, nada é gratuito, tudo tem uma razão de ser. Então, quando nós estamos convivendo com alguém, e esse alguém, marido, pai, mãe, chefe, filho, não importa, é um desafio, existe um processo divino em andamento para que nós possamos aprender alguma coisa que ainda não conseguimos aprender. Não é também desculpar o mau comportamento, porque, pessoal, perdoar não é ser conivente com o que está errado. Perdoar é compreender o momento do outro. E quem sabe conseguir aceitar que já não somos vítimas de nada. Porque nessa escala que nós vivemos ainda pequena talvez, mas nós já temos escolhas, nós já temos livre-arbítrio e nós já podemos fazer das nossas existências o que quisermos. Então, não é esquecer, não é negar o mau comportamento, muito menos negar ou minimizar a dor. Porque o que é dor para mim pode não ser para você e vice-versa. O que dói muito em mim pode não doer tanto no outro, porque dor maior ou menor também depende das experiências do passado. Porque também depende das memórias que trazemos de outras existências. Perdoar não é manter uma atitude de superioridade ou de se achar melhor do que os outros. Se você perdoa alguém porque tem pena ou porque o acha tolo ou estúpido, você confundiu perdão com arrogância. Já viu aquela história que a gente se coloca e se acha assim, eu perdoo, está perdoado, mas não passa na minha frente.
é tão estúpido, é tão bobo, é tão tolo que não vale a pena perder tempo com isso? O que será que está falando nesse comentário? Será que não é o grande orgulho? Afinal, ofensa tem a ver com o quê? Com orgulho. A gente não está dizendo que você precisa aceitar qualquer coisa que lhe aconteça. Absolutamente não. Mas ofensa tem a ver com o nosso orgulho. Quando eu estou muito ofendido com alguma coisa, eu preciso parar para pensar, estou ofendido por quê? Por que é que me deixei ofender? Como a Iraci estava comentando no início, não é o outro que me ofende, sou eu que me deixo ofender. Porque se eu não entrar na sintonia, eu não serei ofendido. O outro pode fazer o que quiser. E olha, pessoal, existem pessoas capazes de perdões impensáveis. Existem pessoas capazes de perdoar o estupro. Não o estupro do próximo, aquele que foi estuprado. Existem pessoas capazes de perdoar mortes ou assassinatos em família. Existem pessoas capazes de perdoar violências domésticas. E não quer dizer que esses comportamentos sejam certos. Mas existem pessoas que desenvolvem essa capacidade de entender o outro. Porque quando eu desenvolvo essa capacidade, é como tirar um peso do meu ombro e me libertar. Eu tiro de mim a carga e deixo o outro ir e vou em frente. Porque é isso que a gente busca. Estudos acadêmicos mostram já que o perdão pode ser bom para a saúde. Então, a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e eles observaram que quanto mais uma pessoa fosse propensa ao perdão, menos propensa a uma vasta gama de doenças. Uma outra universidade, a do Tennessee, mostrou que pessoas incapazes de perdoar têm níveis de pressão arterial, frequência cardíaca e tensão muscular mais altos. Então, é doença que a gente transfere para o nosso corpo físico. Existe um projeto, que é um projeto HOPE, que ele é trabalhado com as mães da Irlanda que perderam filhos nos conflitos religiosos. E essas mães, elas são trabalhadas e elas desenvolvem um perdão em relação àqueles que mataram seus filhos. Então, pessoal, perdão é cura. É cura do corpo, é cura do perispírito, é cura de nosso espírito, para que a gente não traga para nós as mesmas experiências doídas no futuro. O perdão deixa o passado e constrói um futuro de luz para nós. O Dalai Lama diz assim, perdoa, nem que seja por egoísmo, para quem sabe um dia você perdoar por altruísmo. Exercita, faz o exercício nas pequenas coisas, mesmo que seja por egoísmo, mesmo que seja com aquele pensamento assim, eu vou perdoar porque aí eu vou ficar bem. Estou preocupado com o outro, estou ainda preocupado comigo. Mas é um passo, é um caminho, é uma mudança no nosso modelo mental. Então, o perdão cura. E Emmanuel diz para nós, nosso problema será sempre construir na alma a perfeição que reclamamos nos outros. Porque quando estamos falando de ofensa, estamos apontando o dedo para o outro. Estamos apontando o erro que o outro traz para nós, que a gente interpreta como uma agressão. Eu sempre fiquei, assim, muito intrigada com essa passagem. Aliás, as parábolas de Jesus, elas são mesmo intrigantes e é preciso que a gente entenda o texto e o contexto. O Evangelho, estamos falando de perdão hoje, que está no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, e os itens 14 e 15 são exatamente os que tratam de perdão das ofensas. E nesse
capítulo, nesses itens das instruções dos Espíritos no Evangelho, fala dessa passagem de Jesus com Pedro, onde Pedro faz a célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será que até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E eu sempre quis entender por que isso. O que quer dizer 7? O que quer dizer 70 vezes 7? Para entender, isso é uma resposta, já é uma parábola, já é outra parábola de Jesus. E para a gente entender, tem que ir lá atrás no Antigo Testamento. E para eu entender, fui beber na fonte de Haroldo Dutra Dias, um especialista em evangelhos. E aí precisa ir lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento fala de Caim. Todo mundo conhece Caim. Caim é o arquétipo do homem envenenado pela inveja, pelo egoísmo, pelo orgulho, que somos todos nós ainda. E todo mundo lembra que Caim matou o seu irmão Abel, não é verdade? E quando Caim mata Abel, em algum momento, no Antigo Testamento, a história é contada assim. Deus pergunta para Caim: onde está seu irmão? E aí Caim responde para Deus assim: não tenho a menor ideia. Eu tinha então que tomar conta de Abel? E Deus fala para Caim: por conta disso, você será banido daqui. Será banido do céu, você será excluído. E Caim então começa a pensar, a refletir que com uma culpa imensa, porque quando ele é excluído, que Deus o exclui, ele começa a sentir uma culpa enorme por conta da exclusão e por conta daquilo que ele tinha feito. E foi dito, e ele entendia, que ele precisaria, por conta dessa exclusão, ser vingado 7 vezes. Isso estava escrito lá no Antigo Testamento. E os discípulos de Jesus conheciam as leis, os mandamentos de Moisés e tudo que estava lá no Gênesis, porque essa passagem está no Gênesis do Antigo Testamento. E as gerações passam, cerca de 6 gerações depois, nasce Lameque, um descendente de Caim, que vai matar e assassinar homens e crianças. Quando ele assassina homens e crianças, ele também entende que já que Caim tinha que ser vingado 7 vezes por uma morte, ele que matou mais teria que ser vingado 70 vezes 7. E quando a gente pensa nisso, se a cada um que eu mato, eu vou ter que morrer depois, se o princípio fosse exatamente esse, pela reencarnação, se eu mato, quando eu reencarnar, alguém vai me matar. E aí, se eu estabeleço uma relação com você, você comigo, isso fica num ciclo que não acaba. Esses escândalos e essas situações não iriam acabar nunca, porque daí nasce a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Então, se a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, tivesse que continuar eternamente, essa história não ia acabar nunca. Como é que se interrompe esse ciclo? E aí, Jesus contrapõe o entendimento. Porque, pessoal, as leis nunca estiveram erradas. As leis de Jesus, os mandamentos, sempre estiveram corretos. Agora, a minha falta de visão espiritual é que não me permite interpretar como precisa ser interpretado. Tirar o que a gente chama o espírito da letra. E aí foi o homem que entendeu que era olho por olho, dente por dente. O que Jesus veio trazer para nós quando passou na Terra. Veio falar de amor. Então, quando ele fala dessa passagem, ele está contrapondo não o que estava escrito nas leis,
contrapondo o nosso entendimento sobre o que estava escrito. Eu preciso quebrar o ciclo. E quebrar o ciclo pelo amor, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Aí eu fiquei satisfeita quando eu entendi essa história de 70 vezes 7. Tinha que ter uma história, um motivo para Jesus falar de 70 vezes 7. Eram as leis conhecidas por eles que tinham sido deixadas por Moisés. Então é isso, pessoal. Só o amor faz com que a gente consiga perdoar. Para terminar as nossas reflexões da noite de hoje, dá até o hábito da tarde de hoje, nós vamos terminar exatamente com a passagem de Mateus e o título do nosso capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque receberão misericórdia. Lembrando que misericórdia quer dizer miseres, miséria, corde, coração. Então, misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Que possamos todos colocar o nosso coração na miséria do próximo e que o próximo, do mesmo jeito, possa colocar o coração nas nossas misérias. Porque na oração que o Senhor nos ensinou, Ele disse, perdoar assim como perdoamos. Senhor, me perdoe assim como eu poderei perdoar. Que a paz do Senhor continue habitando os nossos corações.